Amados, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 78, Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Meu propósito nesta noite, véspera dos 506 anos da proclamação da Reforma Protestante, 1517, é trazer à memória esclarecida de vocês uma retrospectiva da história da igreja cristã. A história precisa ser contada. Cada geração precisa conhecer e saber o que os nossos antepassados viveram, o preço que eles pagaram, o legado que eles nos deixaram. Eu estava pregando certa feita em Belo Horizonte, e uma jovem se levantou e disse: pastor, eu vou deixar a igreja. Eu disse: por quê? Ela me respondeu: eu não encontro na igreja uma história que me empolgue. E eu perguntei: mas você conhece a história da igreja? Ela amarelou um pouco e disse: bom, eu não conheço tão bem. Ele disse: então senta-se um pouco que eu vou lhe contar um pouco da história. Eu gastei 3 horas com ela. Após contar a história para ela, essa menina estava chorando, e me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela me disse assim: agora reconheço que é impossível você amar aquilo que você não conhece. É impossível você valorizar a igreja se você não sabe o que foi pago pelos nossos antepassados, para que o Evangelho chegasse a você límpido, simples, puro e poderoso. É por isso que hoje eu quero trazer para vocês essa retrospectiva da história. E eu quero começar com o roteiro que Jesus deixou em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui tem uma promessa, aqui tem um poder, aqui tem um plano. E esse plano é seguido à risca, porque do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, que é o livro da história da igreja, o primeiro livro da história da igreja, o Evangelho está em Jerusalém, na Judéia. Com o martírio de Estevão, todos foram dispersos, exceto os apóstolos, e não foram com medo, foram pregando a palavra de Deus. No capítulo 8 nós vemos uma quebra de muros de inimizade, porque o Evangelho rompe barreiras raciais, culturais, étnicas. O Evangelho chega em Samaria. No capítulo 9 vemos a conversão de Saulo em Damasco, na Síria. No capítulo 10 nós vemos a conversão de Cornélio, um gentio prosélito. No capítulo 11 nós vemos o Evangelho chegando em Antioquia da Síria. E se você perceber a partir do capítulo 13, depois da dolorosa perseguição em Jerusalém, com a morte de Tiago, com o livramento miraculoso de Pedro, nos capítulos 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, alcançando a província da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listre. No capítulo 15 nós temos um interlúdio, porque é o primeiro concílio da igreja reunido em Jerusalém para resolver um problema doutrinário da igreja, um ataque dos
fariseus, da seita dos fariseus, querendo impor a circuncisão como condição sine qua non para a salvação. Resolvido o problema, escrito, comunicado, a solução, vemos no capítulo 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo, alcançando as províncias da Macedônia e da Acaia. No capítulo 19 e 20, nós vemos a terceira viagem missionária de Paulo, alcançando a província da Ásia Menor, em Éfeso, e dali plantando igrejas em toda a província da Ásia, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. No capítulo 21, vemos o retorno de Paulo a Jerusalém, para levar oferta para os pobres da Judéia, e a sua prisão em Jerusalém. Em seguida, o seu traslado para Cesareia Marítima, onde ficou 2 anos sendo acusado pelos judeus, nos capítulos 21, 22, 23, 24, 25 e 26. E no capítulo 27 e 28, a viagem de Paulo para Roma, o seu naufrágio, a sua estada na ilha de Malta, e em seguida, sua chegada em Roma, não como quisera chegar, mas chega preso, algemado, pelo propósito de Deus. E o livro de Atos termina no capítulo 28 sem conclusão, porque a história da igreja continua, e você e eu estamos como que escrevendo o capítulo 29 de Atos. A partir daí cessa o registro bíblico e a história nos toma pelas mãos, e é nessa jornada que eu gostaria de acompanhar você daqui para frente, porque neste primeiro século a igreja viveu dias difíceis, dramáticos e de muita dor, muita lágrima, muito sangue. O Império Romano, que já tinha dominado o território de Israel desde o ano 63 a.C., tem uma esteira de imperadores, que na sua maioria perseguiu a igreja. Lembramos-nos agora de César Augusto, do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, seguido por Tibério César, do ano 14 ao ano 37, seguido por Calígula, de 37 a 41, por Cláudio, do 41 a 54, por Nero, de 54 a 68, por Vespasiano, que vai de 68 até o ano de 79, depois nós encontramos o governo de Domiciano, que começa em 81 e vai até 96, ministério de Galba, governo de Galba, e em seguida outros governadores que vêm trazendo grandes amarguras para a igreja, como Trajano, como Marco Aurélio, como Sétimo Severo, como Décio, como Diocleciano. Todos esses homens, na sua vasta maioria, hostis à igreja a partir de Nero, que incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. A partir de Vespasiano, que inaugura o Coliseu Romano e mata 10 mil crentes na festa de 100 dias de inauguração. As perseguições mais cruéis vêm com Marco Aurélio, vêm com Sétimo Severo, vêm com Décio, e a mais amarga com Diocleciano no começo do século IV. Por quê? Porque os livros sagrados foram queimados e os líderes cristãos foram presos, e a igreja foi dispersa. Mas, amados irmãos, a história não está nas mãos dos homens. Os poderosos deste mundo também morrem, mas o nosso Deus continua no trono. E de repente, no ano 313, no governo de Constantino, o cristianismo que estava sendo massacrado, dolorosamente perseguido, os cristãos que estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras, os cristãos que eram perseguidos e viviam nas cavernas, nas catacumbas, nos antros da terra, agora os cristãos e o cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano. O império não conseguiu deter a igreja, o Coliseu não deteve a igreja, os leões não detiveram a igreja,
O massacre não deteve os passos da igreja, e a igreja triunfou. Mas, amados, é muito importante entender que a declaração de que agora a igreja, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, foi uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Muito boa porque esses cristãos que estavam sendo perseguidos, agora não são mais perseguidos. Muito boa porque esses cristãos que tinham seus bens confiscados pelo próprio Estado, agora recebem de volta suas propriedades. Muito bom porque a igreja que não podia se reunir em templos, porque não podia construir templos, agora o próprio Estado constrói templos para a igreja. Chegara o tempo da liberdade. Entretanto, isso foi muito ruim. Por que ruim? Porque agora a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas era a conveniência. Agora ser declarado cristão, não se corria risco de morrer pela sua fé, recebia aplausos dos homens. Com isso, a porta de entrada tornou-se muito larga. E as pessoas vieram para a igreja, não pelo viés da conversão, mas da conveniência. E vieram trazendo suas bagagens de paganismo, de sincretismo, de politeísmo, de toda sorte de desvios, sejam teológicos, morais e imorais. E não tardou para que a igreja se corrompesse. Com isto, as cidades mais importantes do Império Romano, as 5 mais importantes do Império Romano, começam a disputa por hegemonia de poder. Que cidades? Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria do Egito, 2ª maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. Chega o ano 604, e o imperador romano Focas nomeia o bispo de Roma, o bispo Gregório I, como bispo universal da igreja. Gregório I rejeitou o título e disse: eu não posso aceitar esse título, e qualquer homem que aceitar esse título deve ser considerado um anticristo, porque o único bispo universal da igreja é Jesus Cristo. Só ele ocupa essa posição indisputável. Entretanto, 3 anos depois, em 607, o imperador Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, bispo universal, e ele aceita o título, e começa então, em 607, a instituição do papado. Parece que nós temos um problema aí, de um hiato na história. Por quê? Porque você e eu já lemos livros que tem um relato, um rol de papas a partir de Pedro, dizendo que Pedro foi o primeiro papa, e todo papa é um legítimo sucessor de Pedro. E como fica isso? Se o primeiro papa, historicamente falando, começa em 607. Todos vocês que já passaram por uma escola, já fizeram um curso secundário, hoje nós chamamos de ensino médio, já estudaram sobre isso, sobre a chamada As Falsas Decretais de Isidoro. Esse foi um documento forjado na França, no século VIII, onde se colocou a questão papal, recuando a questão papal a Pedro, rompendo 6 séculos, nomeando os bispos de Roma como papas, como se Pedro fosse o primeiro papa, e todos os demais legítimos sucessores dele. Mas esse documento é um documento falso, forjado, falsificado, um embuste literário. Se você quiser conhecer um pouco melhor sobre esse assunto, sugiro a você a leitura do livro O Papa e o Concílio, de Janus, cujo prefácio da obra foi escrita por Rui Barbosa, o maior tribuno brasileiro. Curiosamente, o prefácio da obra representa 70% da obra, coisa dantes nunca visto.
E nesse prefácio, Rui Barbosa desmantela essa questão deste embuste literário, chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Reprova de forma irrefutável a questão da infalibilidade papal. O problema, irmãos, portanto, é que esta instituição vai ter um sério problema à luz das Escrituras, porque a posição do Papa, que foi considerado o anticristo por todos os reformadores e por todos os documentos teológicos produzidos pós-reforma, porque eles entendiam o seguinte: a figura do Papa usurpa o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, usurpa o lugar do Pai à luz de Mateus 23:9, a ninguém na terra chameis vosso Pai. Não no sentido que você não chama seu pai biológico de pai, mas no sentido de que o único que é a fonte da vida e a origem da vida é Deus. Só Deus é pai nesse sentido pleno. E a palavra papa significa pai. Então usurpando o lugar do pai. Mas usurpa o lugar do filho quando ele se auto-intitula cabeça da igreja, quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Quando ele se intitula pedra fundamental da igreja, quando a pedra fundamental da igreja é Jesus. Quando ele se intitula sumo pontífice, essa palavra sumo pontífice é uma palavra latina, que significa o supremo mediador. E você e eu sabemos que só Jesus é o supremo mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando o Papa se coloca como sumo pontífice, ele está usurpando o lugar da segunda pessoa da Trindade. Mas em terceiro lugar, ele usurpa o lugar do Espírito Santo, porque ele se declara vicarius filii Dei. Essa é uma palavra latina que significa o substituto do Filho de Deus. E você e eu sabemos, à luz da Bíblia, que Jesus Cristo foi para o céu e prometeu: eu mandarei, eu enviarei o outro Consolador. E lá no grego é allos parácletos, não é heteros parácletos. Heteros é outro de outra natureza, allos é outro da mesma natureza. O Espírito Santo é o substituto de Cristo, porque foi enviado por Cristo para continuar o ministério de Cristo, e ele é da mesma essência do Filho, porque ele é Deus. Então os reformadores entendiam que o Papa está nessa função, nessa posição de usurpar o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isso, irmãos, veio o fortalecimento político da igreja, o fortalecimento econômico da igreja, mas veio certamente o enfraquecimento espiritual da igreja. Por uma questão didática, me permita dividir a igreja por sessões. A primeira sessão, do primeiro século ao quinto século, nós chamamos esse período de período da patrística, ou período dos pais da igreja, ou período da patrologia. Esse período foi marcado fundamentalmente pelas discussões cristológicas. Por quê? Pela influência do pensamento grego, que negavam a divindade de Cristo, que negavam a encarnação de Cristo, que negavam a ressurreição de Cristo. Então o primeiro concílio geral da igreja foi convocado por Constantino em 325 em Niceia, onde é fincada a estaca da divindade de Cristo, quando Atanásio derrota as teses de Ário e declara: Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. O segundo concílio geral é Constantinopla em 381, e esse concílio vai definir a questão da humanidade perfeita de Cristo. Mas é preciso um outro concílio, concílio de Calcedônia, em 451, e esse concílio define então a pessoa teantrópica de Cristo, ou seja, a pessoa divina humana de Cristo. É uma só pessoa com duas naturezas distintas. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem, numa única pessoa. Vale destacar que em 416 há um importante concílio chamado Sínodo de Cartago, onde Agostinho enfrenta Pelágio. Pelágio pregava que a queda não atingiu o homem, foi apenas um arranhão. O homem é tão livre hoje quanto Adão o era antes da queda. E Agostinho, calçado na verdade,
desbanca os argumentos de Pelágio e vai afirmar que o homem é pecador e o homem só pode ser salvo pela graça, e a graça de Deus é soberana na salvação do homem. Mas agora vem um segundo período mais complicado. Nós chamamos esse período do 5º ou 15º século, de Idade Média, ou escolástica, ou chamada Idade das Trevas. Foi um período de muito fortalecimento econômico e político da igreja, mas também um período muito sombrio de desvios doutrinários da igreja. Muitas heresias foram sendo introduzidas na igreja, como por exemplo, o culto aos mortos, adoração aos santos, adoração às imagens, o purgatório, o confessionário, confissão auricular, a salvação pelas obras, a tradição, as relíquias, o culto a Maria como mãe de Deus, imaculada, intercessora, mediadora, corredentora, rainha do céu, as indulgências, a Inquisição, a infalibilidade papal. E a igreja foi se corrompendo, e se corrompendo, e se corrompendo, e se afastando, e se afastando, e se afastando das Escrituras. Mas é muito importante, irmãos, que Deus nunca deixou de ter uma lâmpada acesa na história. Deus nunca deixou de ter um remanescente fiel. E quem tem as rédeas da história é Deus. E então no século XIV, no século XV, começa um movimento que nós chamamos de renascença. É um movimento cultural no norte da Itália, que vai tirar das mãos da igreja, que era a dona do mundo, as 5 áreas mais importantes da época. Primeiro, a economia. A igreja era dona do mundo, mas nesse período da renascença começam as viagens marítimas, e uma nova classe social começa na Europa, a burguesia, e o poder econômico é tirado das mãos da igreja. A ciência, a igreja que dizia o que era verdade científica ou não, até que Nicolau Copérnico vai fazer uma afirmação que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. A coisa era tão complicada que ele não teve coragem de assumir a sua teoria. Mas o seu discípulo, Galileu Galilei, vai fazer essa afirmação e vai ser preso por isso. E a Inquisição Romana disse: ou você nega que a terra gira em torno do sol, ou você morre. E ele respondeu: eu nego, mas que gira, gira. A ciência já não estava mais na mão da igreja, as artes estavam na mão da igreja. Se um pintor havia de pintar um quadro, ele tinha que colocar o corpo da pessoa, mas o rosto tinha que vir por uma auréola que era vazada pela visão da igreja, até que Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo vão esculpir no mármore, como Pietà, como Davi, e então as artes saem também das mãos da igreja. Mas a política estava na mão da igreja. O Papa depunha reis e colocava reis no trono, até que Maquiavel escreveu O Príncipe, e o poder sai das mãos da igreja. A quinta área era a religião. O que importava não era o texto da Bíblia, eram as notas de rodapé. Aliás, o povo não conhecia a Bíblia, os sacerdotes também não, e o povo vivia numa imensa ignorância espiritual, e alguns chegam a dizer: se você lê a Bíblia, você fica louco. Até que Martinho Lutero, um monge agostiniano, depois de muitas angústias de sua alma, fazendo penitências, fazendo confissões todos os dias no confessionário, se autoflagelando, buscando paz na sua consciência, buscando perdão para os seus pecados. O confessor de Lutero já não aguentava mais as suas ladainhas, e um dia o padre confessor disse para ele o seguinte: ô Lutero, a hora que você cometeu um pecado de verdade, vem aqui, eu não aguento mais suas lorotas. Ele era um homem perturbado, sem paz.
até o dia que os seus olhos caíram em Romanos 1,17, e o justo viverá pela fé. As algemas foram quebradas, os olhos foram abertos, e esse homem encontrou a verdade das Escrituras, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, depois da renascença, entra o que nós chamamos os pré-reformadores, e eu queria citar 3 deles. Primeiro, John Wycliffe, século XIV, na Inglaterra. Esse homem, por influência da teologia de Aurélio Agostinho, tem uma experiência de conversão. Ele é um professor universitário, e ele começa a entender uma coisa: a reforma ou a transformação jamais pode chegar na Inglaterra se nós não dermos ao povo inglês a Bíblia no seu idioma. O que é que ele fez? Começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Foi perseguido, precisou fugir, não conseguiu terminar, mas os seus sucessores, os Lollardos, concluíram a tradução da Bíblia para o inglês. Agora não tinha como mais reverter essa situação. Com a Bíblia na mão do povo, não tem como mais segurar. Mas um discípulo de John Wycliffe, lá na Boêmia, séculos 14 e 15, chamado John Huss, 100 anos antes de Lutero, começa a pregar as Escrituras, começa a denunciar os pecados da igreja, e ele foi preso por causa disso. Disseram a ele: ou você nega o que você tem pregado, ou você vai para a fogueira. E ele disse: eu não nego o que eu prego, eu não nego a Jesus. E então ele ardeu vivo, queimado numa fogueira. E quando ele estava ardendo, sendo queimado vivo, numa voz profética, ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, rãs, mas Deus há de levantar uma águia, e a essa vocês não poderão matar. 100 anos depois, Martinho Lutero fixava nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, dando início à reforma protestante do século XVI. No século V, Deus levanta Jerônimo Savonarola em Florença, na Itália, nas barbas do Papa. E ele pregou com tamanho poder e tamanha autoridade, que a cidade estava sendo profundamente impactada pelo poder da palavra de Deus. Ele não quis retroceder. Levaram-no à forca e o mataram enforcado. Mas agora, o caminho já estava aberto para a reforma, e o Papa Leão X está buscando recursos para a Basílica de São Pedro. A igreja está passando uma crise financeira, e ele manda os seus emissários para a Alemanha, liderados por Johannes Tetzel, para vender indulgências. E a venda de indulgências era uma coisa escandalosa, porque o Papa estava prometendo perdão de pecados em troca de dinheiro. E veja você, se você acreditasse num negócio desse. Acabou de sepultar seu pai, acabou de sepultar sua mãe, ou acabou de sepultar o seu filho, ou o seu avô, ou a sua avó, e alguém chega e diz: você ama o seu parente? Você pode ajudá-lo. Ele não era tão bom para ir direto para o céu, ele não era tão ruim para ir direto para o inferno, ele está no purgatório, e está sofrendo muito. Mas se você der um dinheiro, no momento que o dinheiro cair no gasofilácio, a alma dele pula do purgatório para o céu. Se você acredita nisso, você dá o que você tem e o que você não tem. Então Johannes Tetzel chega na Alemanha, e o Lutero já tinha conhecido as Escrituras, já ensinava as Escrituras na Alemanha. E quando Johannes Tetzel chegou com essa tese lá: olha, se você der tanto, o Papa assina uma bula, 5 anos de perdão, você pode pecar à vontade, não tem problema, está garantido. Se o dinheiro for um pouquinho maior, 10 anos, o Papa assina a bula. Se o dinheiro for bom mesmo, o Papa assina uma bula de perdão vitalício, você pode pecar o resto da vida, que a sua vida, sua salvação está garantida. O Lutero não suportou isso, e então no dia 30
31 de outubro. E por que 31 de outubro? Por que não 30? Por que 31 de outubro? Porque dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. 1º de novembro todo o povo ia à igreja. O jornal da cidade era o mural da igreja. E Lutero, exatamente na véspera do dia de Todos os Santos, dia 31 de outubro, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrada aí a reforma protestante do século XVI, com lutas, com lágrimas, com dores, porque o corte radical não foi aqui. O corte radical, meus amados irmãos, aconteceu no que nós chamamos de dieta de Worms, que ocorreu de janeiro a maio de 1522, por convocação do imperador Carlos V, com a presença dos poderes políticos e eclesiásticos. E aquela dieta não era para discutir com Lutero o que ele estava ensinando, pregando e escrevendo. Aquela dieta só tinha um propósito: levar Lutero a se retratar das suas escritos e das suas pregações. Lutero sabia que, muito provavelmente, ele não sairia vivo dessa dieta. E no dia em que ele foi convocado e estava presente com seus livros em cima da mesa, perguntaram para ele: Lutero, você está disposto a se retratar do que você escreveu, do que você tem pregado? A pressão era tão grande que Lutero pediu aquela noite para orar. E naquela noite, diz os seus biógrafos, que a luta foi tão grande, como se o diabo em pessoa tivesse aparecido no quarto dele, e ele pega o tinteiro e joga na parede, como se o diabo estivesse ali fisicamente, para tentá-lo e perturbá-lo. Quando o dia amanheceu, a dieta voltou a se reunir, seus livros sobre a mesa, todo o aparato político e eclesiástico ali presente, perguntaram para Lutero: você está pronto a se retratar do que você escreveu, do que você tem pregado? E ele respondeu: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar, porque não é lícito a um homem agir contra a sua própria consciência. Aqui fico, aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. E ele sai da dieta, e ele é considerado herege. Sabe o que significa isso? Qualquer pessoa que matasse Lutero não tinha imputação de crime. Quando ele sai da dieta, ele é raptado, não pelos seus inimigos, mas pelos seus aliados, e levam Lutero para um castelo, e ele fica 10 anos atrás de um biombo, traduzindo o Novo Testamento para o alemão, obra tão importante que influenciou inclusive a gramática alemã. Mas Lutero não estava sozinho. Deus levantou outros instrumentos, como João Calvino, um francês nascido em Noyon, na França, no dia 10 de julho de 1509, um jovem brilhante, um humanista, que aos 26 anos de idade vai escrever a obra mais importante da Reforma, até hoje insuperável na área de teologia sistemática, expondo o credo apostólico em 4 volumes: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja. E Calvino estava fugindo da França por causa da perseguição, quando passa por Genebra, pelos idos de 1535, e lá está um pastor chamado Farel, Guilherme Farel, e Farel disse: Calvino, eu preciso que você fique aqui, eu preciso que você me ajude. Calvino não tinha intenção de ser pastor de uma igreja local. Calvino tinha intenção de ser um escritor, de ser um mentor, de ser alguém que viria de ajudar a igreja no sentido mais amplo. E Guilherme Farel disse para ele: se você não ficar, eu farei uma oração imprecatória, pedindo que Deus amaldiçoe você. Aí ele cedeu, começou a pregar. A igreja não estava preparada. 2 anos depois mandaram Calvino embora, 1538. Para onde ele vai? Vai para Estrasburgo. Ali ele se casa. A igreja de Genebra se corrompe mais e mais. Os líderes escrevem para eles: Calvino, volte, volte. E ele fez exigências para voltar, e voltou em 1541.
O que é curioso, que Calvino pregava, se pregando no Velho Testamento, ia direto do hebraico, se pregando no Novo Testamento, ia direto do grego. Pregava 1 hora, sem esboço nenhum. E ele pregou ali de 1541 a 1564, quando morreu. Mas deixou um grande legado, porque ele começou a chamada academia. Foi ele quem preparou obreiros e missionários para o mundo todo. Foi ele que, a pedido do Villegagnon, no Rio de Janeiro, enviou 14 missionários aqui para o Brasil. E Villegagnon traiu esses missionários, matou-os todos. O último morreu pelas mãos de José de Anchieta. Todos mortos, missionários franceses. O Evangelho chegou até nós, irmãos, não com facilidades e amenidades, mas com lágrimas, com lutas, com sangue. E eu queria que você observasse comigo os pilares dessas ênfases que nós conhecemos como os solas, tão falado, tão declamado e tão decantado nos nossos dias. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Mas se você caminhar comigo um pouquinho, você vai ver quanto custou esse evangelho chegar até nós. Por exemplo, se você for comigo para a França, 1559, Catarina de Médici persegue os cristãos da França, chamado huguenotes. E qualquer estudante de ensino médio sabe disso. A chamada Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. 70 mil crentes da França foram mortos à traição naquela noite, um banho de sangue. Sob os aplausos do Papa e os elogios de Filipe II, que era genro de Catarina de Médici. Passou a ser proibido ser protestante na França. Se você for comigo para a Alemanha, você bem conhece a chamada Guerra dos 30 Anos, 1618, 1648, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram. Se você for comigo para a Inglaterra, você se lembra que em 1534 o rei Henrique VIII rompeu com o catolicismo. Não rompeu por convicção teológica, rompeu por conveniência pessoal. Ele queria se divorciar da sua mulher, casar-se com Ana Bolena, e o problema não era nem problemas de paixões carnais. Ele queria um menino, um homem, para ser seu herdeiro. Ele não tinha um filho. O Papa não lhe deu permissão. Ele rompeu com a igreja, criou uma igreja na Inglaterra, passou a ser chefe de Estado e chefe da igreja. Na verdade, Ana Bolena não lhe deu esse filho. Ele casou-se 9 vezes. Mas em 1547 ele morre. E o herdeiro do trono agora é um menino de 10 anos, Eduardo VI. E você sabe que o menino de 10 anos não tem condições plenas de governar. Se você lembrar da história de Israel, qual foi o rei de Israel que governou com menor idade? Lembram? Joás, com 7 anos. E enquanto ele era criança ainda, o seu tutor espiritual era Joiada, e o governo foi muito bem. No dia que Joiada morreu, o governo se desandou. O que aconteceu? Os líderes da Inglaterra entenderam, está na hora de a reforma ser implantada na Inglaterra. Latimer, Cranmer e Ridley. Mas quis a providência de Deus que Eduardo VI morresse precocemente, aos 16 anos de idade, em 1553. Quem assume o governo da Inglaterra? Maria Tudor, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Perseguiu de forma atroz a igreja. Primeiro ato de governo dela, mandou para a estaca e queimou em praça pública os 3 líderes do protestantismo na Inglaterra. Os crentes foram dispersos,
para salvar a sua vida. E fugiram para onde? Fugiram para a Alemanha, fugiram para a Suíça, fugiram para a Holanda, onde a reforma já estava estabelecida. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558, e assume o governo da Inglaterra Elizabeth, num longo governo de 1558 a 1603, e o primeiro decreto dela foi mandar trazer de volta os foragidos para Inglaterra, e eles, tendo contato lá com a reforma, voltaram fazendo 4 exigências para a igreja: queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento da história, o movimento dos puritanos. Maria Tudor não sabia, mas Deus havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra, conforme a um cântico muito conhecido no Brasil: a igreja de Deus é obra santa e ninguém detém, louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, vem o século XVIII, século XVII com o racionalismo francês, vem o século XVIII com o iluminismo francês, e uma onda de ateísmo varreu a igreja. As igrejas estavam mortas, cobertas de cinza. A igreja ficou em pânico. O que fazer? Pensaram: vamos organizar grandes preleções apologéticas. Não resolveu. Vamos botar o púlpito num lugar mais alto, dar mais projeção ao pregador. Não resolveu. O que resolveu? Os avivamentos espirituais. Primeiro avivamento, 1739, com os estudantes de Oxford, John Wesley, George Whitefield. E a igreja se levantou das cinzas, e o evangelho se espalhou com grande poder. O que resolveu? O avivamento com Jonathan Edwards, na Nova Inglaterra, 1735, 1740. Conversões abundantes. Chega o século XIX, a igreja está varrida pelo liberalismo teológico, que começa na Alemanha, com Dibélios. Agora eles olham para a Bíblia não como palavra de Deus inerrante, infalível e suficiente, não na leitura gramática histórica, mas na leitura crítico-literária. Não, esse livro não é a palavra de Deus. Não, Gênesis não é, esse negócio de Gênesis 1, 2 e 3, criação não existiu, Adão não existiu, Eva não existiu, tudo isso é mito, isso aqui é mito, milagre não existiu, isso aqui é mito. Vamos demitologizar o Novo Testamento. E o liberalismo entrou nas cátedras, e das cátedras desceram para os púlpitos, e dos púlpitos mataram as igrejas. Se você ler no século XIX, é Charles Haddon Spurgeon que vai resistir na Inglaterra o liberalismo naquele tempo. E o liberalismo entrou, irmãos, e matou igrejas na Europa, na América, e onde ele chega, ele mata a igreja. Qualquer igreja que subscrever o liberalismo assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. O que resolveu? Avivamento de novo. 1857, 1859, em Nova York, começa um grande avivamento. Varreu o país. Varreu o país. O país inteiro era uma espécie de reunião de oração. O que resolveu? O avivamento no país de Gales em 1904. O que resolveu? O avivamento na Coreia do Sul em 1907. O que resolve para a igreja evangélica brasileira hoje? Um poderoso reavivamento. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que a igreja hoje precisa de duas coisas. E eu estou falando de todas as denominações, sem exceção. De duas coisas. A igreja precisa de reforma, a igreja precisa de reavivamento. O lema da reforma era: igreja reformada sempre reformando. O que significa isso? Não é que a igreja vai se adaptando às novidades do mercado da fé, não. Toda a época que a igreja viver, ela precisa checar o que ela crê e o que ela faz à luz das Escrituras, e voltar às Escrituras. A reforma não é novidade, a reforma é volta às Escrituras. E por que a igreja precisa de uma nova reforma e um novo reavivamento? Primeiro, porque o liberalismo está assolando as igrejas hoje.
Você vai para a Europa, que hoje é o berço do protestantismo, e você não vê sinais da reforma mais. Você chega na Holanda, de 1960 para cá, os templos estão vazios. Você vai para a Escócia, de John Knox, o berço do presbiterianismo, e eu fui em Edimburgo, e o templo mais belo talvez da cidade, eu entrei, não era mais um templo que tinha bancos e púlpito, o templo está lá no formato, mas é um bar para você beber. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, avivamentos de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrão dos ateus. 4% só dos ingleses frequentam a igreja hoje. Os templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em museus, em bares. Você vai para a América, você encontra as chamadas dead churches, as denominações históricas perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, os seminários que formaram teólogos, missionários e pastores, tomados de assalto pelos liberais, ensinam um ceticismo. Você olha para o Brasil e você vê denominações inteiras aqui, que não creem mais, conforme seus seminários ensinam, que este livro é palavra de Deus. Igrejas que estão minguando, murchando, desidratando. Agora você olha para o Brasil, sabe por que nós precisamos de reforma, irmãos? Porque nós estamos vendo uma igreja sincrética, mística, a igreja do sal grosso, a igreja do copo d'água em cima do rádio, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas em nome de Deus. A igreja precisa, irmãos, de uma nova reforma. Precisamos orar para Deus levantar novos Luteros, novos Calvinos, homens que tenham coragem de enfrentar a iniquidade e afirmar a verdade de Deus. Mas sabe por que nós precisamos de uma nova reforma, um novo avivamento, irmãos? É porque nós vemos uma igreja hoje também com a ortodoxia morta. Gente que professa a sã doutrina, mas o coração está seco, o coração está árido, não tem fogo no coração, não tem brilho nos olhos, não tem paixão pela obra de Deus. E a minha oração é que Deus, por sua bondade, aqui temos um grupo que representa várias denominações e várias igrejas, que Deus acenda esta chama no nosso peito, que Deus remova as cinzas e acenda as brasas, e que Deus traga sobre nós um grande despertamento espiritual, para que nós nos voltemos para Deus, nos voltemos para as Escrituras, e experimentemos nos nossos dias um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.